Correio Petropolitano Debate de volta e hoje nós vamos falar com o pessoal do Povo do Santo. Eles vão fazer uma caminhada no dia 20 de novembro contra a intolerância e também o racismo religioso. Então eu estou aqui com o Pedro, o Rafael e a Valéria, que eles vão falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês então começassem se apresentando. Perfeitamente. Eu sou o Pai Pedro Nogueira, sou sacerdote afro-religioso, sacerdote umbandista, mestre juremeiro, e sou um dos coordenadores do coletivo Povo do Santo contra as intolerâncias e o racismo religioso aqui de Petrópolis, né? Eu sou Rafael de Oxóssi, né? Sou pai pequeno do Centro Espírita de Umbanda Xangô Caô do Oriente, né? Dirigido pela mãe Ramila, que eu peço a bênção, e a meus irmãos e irmãs. Também sou membro do Povo do Santo e sou assessor parlamentar do deputado Yuri. Eu sou Valéria, sou filha do pai Pedro, já acompanho há alguns anos nessa luta que é a nossa batalha, né, contra as intolerâncias do racismo religioso. E como que surgiu a ideia de fazer essa caminhada no dia 20 de outubro, que é justamente o dia da consciência negra? Essa caminhada no dia 20 de novembro, melhor dizendo, né? Perdão. A gente está perdendo a noção do tempo, né? O tempo está passando tão rápido que a gente perde a noção. Mas no dia 20 de novembro foi estabelecido o Dia da Consciência Negra. Então, essa já é a terceira caminhada. Nós interrompemos por conta da pandemia e por conta de todo um processo político muito violento que vivemos nos últimos anos. Então, nós tivemos que interromper, fizemos um intervalo, não interrompemos nossas atividades, mas a caminhada nós achamos por bem dar um intervalozinho e essa vai ser a terceira caminhada. Para nós falarmos desse processo, nós teríamos que voltar ao início dos anos 2000, que foi quando foi semeada a ideia de se fazer esse coletivo, né? O coletivo do Povo do Santo contra as intolerâncias e o racismo religioso. Então, começou no início dos anos 2000, né, com um movimento em Petrópolis, onde nós conseguimos agregar vários pais e mães de santo, chamar muitos adeptos das religiões afro-brasileiras, em vários ritos pela paz, né, ritos pela união bandista, ritos pela paz, que durante os anos 2005, 2006, 2007, 2008, nós fizemos realizar aqui na cidade em vários terreiros, né? Então não foi só na nossa casa, né? Foram em vários terreiros e aqui eu quero deixar de pronto o nosso agradecimento a todos os pais e mães de santo que acolheram essa ideia naquele momento, né? E conclamar todas e todos também para essa caminhada no dia 20 de novembro. Sim. Eu gostaria só de pontuar a questão de racismo religioso, né, também, que o racismo religioso ele é um dos braços do racismo estrutural que existe na nossa sociedade, né, nesse sistema que a gente vive, né? E assim como o racismo, ele assim ataca a nossa cor da pele, a nossa cultura, o samba é atacado, foi e continua sendo atacado, o funk, a capoeira, a fé não ficaria de fora disso, né? Então, o racismo religioso, junto com o racismo, ele vem se entranhando, né, na sociedade como uma coisa normal, mas não é. É crime e a gente está na luta por causa disso, está combatendo por causa disso. Exatamente. A gente não pode esquecer que isso daí acaba interferindo em outros setores da sociedade. A gente tem uma desigualdade na sociedade muito grande e ela é permeada também por essa questão assim, do racismo, esse que a gente tem, né, estruturado e que se divide em outras vertentes desse racismo. A gente acompanha muito nos noticiários os casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Principalmente agora nas comunidades também está acontecendo muito isso, de vários locais de culto serem depredados, né, por várias pessoas ligadas a outras religiões. Como que é a situação aqui em Petrópolis? Bem, aqui em Petrópolis os casos eles são mais escondidos, né? Velados. Você tem o ataque muito mais às pessoas do que às instituições propriamente ditas, do que às casas propriamente ditas, né? Então você tem a demonização de um ou outro integrante das religiões de matriz afro-ameríndia, né? E as casas elas recebem muitas vezes uma agressão velada. Quando se exige
né, um termo de ajuste de conduta dessas casas, mas não se exige o mesmo termo de ajuste de conduta, né, para uma igreja pentecostal, que faz o mesmo barulho ou mais. Então, assim, a tumbadora, o atabaque, né, um instrumento de percussão, incomoda, mas a gritaria, a guitarra, a bateria não incomodam, né? Por que o atabaque incomoda e a bateria não incomoda? Os dois são instrumentos de percussão. Então isso aí é uma coisa que fica muito, muito, muito velado, escondido, escamoteado, né? Eu diria que até travestido, né? De um certo modo de, não, nós precisamos respeitar as leis orgânicas do município. Perfeitamente. Mas isso é só para as religiões de matriz afro-ameríndia ou é para todo mundo? E essa questão, ela é tão assim, enraizada e é velada, né, como o pai fala, que ela perpassa o aparelho dos terreiros, né? Eu tenho uma irmã de santo, que é empresária, tem uma loja de artigos que vende artigos de religiões afro, né, afro-ameríndias, e ela foi atacada dentro da loja dela, porque ela trabalha com esse material. Então, a gente vê que não é uma coisa muito simples, às vezes não é um ataque direto, exposto, mas eles vão nas bases pequenas ali, né? Numa loja, num filho, numa pessoa vestindo a sua roupa de santo na rua, num olhar, na forma que atende, né? Isso acontece. E a gente precisa estar muito atento, né, a tudo isso o tempo todo, porque são várias pequenas coisinhas que elas são fruto desse racismo. Então, são pequenas falas, brincadeiras, que às vezes não tem nada de inocente, né, e as pessoas riem, né, que estão em volta, é um deboche. Isso tudo ele faz parte desse racismo. E esse movimento é para a gente trazer isso para o debate, porque ele é muito maior do que o racismo ou como a intolerância religiosa, como o pai falou, né? Eu queria lembrar até um caso que aconteceu com você. Ela estava com uma bolsa de tecido, né? Com uma frase de um ponto cantado muito conhecido, o sino da igrejinha, né? Então tinha uma igrejinha ali, coisa e tal. Quando ela chega, ela foi fazer compra, coisa e tal, seria melhor até você contar. Eu saí do mercado e fui andando pela Paulo Barbosa e fui sentindo um cheiro de queimado. E essa bolsa é uma bolsa de algodão, uma bolsa de tecido, assim, pintada. Quando eu estava atravessando em frente ao correio, que eu olhei para minha bolsa, o cheiro, olhei para minha bolsa, minto. O cheiro foi ficando mais forte. E conforme eu fui andando pela calçada do Senip, que eu fui perceber, a minha bolsa estava pegando fogo. Nossa, que risco. Exatamente. Ela foi queimando e aí, assim, eu ia entrar num determinado lugar ali, entrei, tirei as coisas da bolsa, aí que eu vi, achei que fosse celular, mas não era celular. Ela realmente pegou fogo. Ou alguém encostou com cigarro e eu não vi. Mas... Quer dizer, a gente não pode dizer que foi intencional, mas que queimaram a bolsa dela, que era um símbolo religioso, afro-religioso, queimaram, né? Como foi, porque que foi, a gente não sabe, mas que rolou. Né? Como a gente falou, né? É um risco, porque além de queimar um símbolo religioso, também poderia colocar a vida dela em risco. Sim, a integridade física dela em risco. Exatamente. E isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Ah, mas você sofre racismo religioso, você é branco. Racismo religioso. Eu sou demonizado pela fé que eu abracei. O meu orixá é preto, né? Eu garanto que se o candomblé, as encantarias, né, a umbanda ou as umbandas, os candomblés, as umbandas e as encantarias fossem de matriz euro-ameríndias ou indo-europeias, não sofreriam qualquer tipo de discriminação. Mas são religiões que vêm especificamente da África, têm uma matriz negra, né? E que nós devemos reverenciar. Afinal de contas, o sangue do brasileiro é muito preto, felizmente, né? Eu acho que a gente tem que reverenciar essas tradições. Se não quer reverenciar, pelo menos respeite. Não é nem tolerar, não, porque tolerância, né? E aí eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente estava conversando, né? Tolerância é uma coisa vertical. Eu sou melhor que você, mas eu te tolero, beleza? O respeito não. O respeito é uma coisa horizontal.
Eu te respeito como meu igual. Você é igual a mim e por isso eu te respeito. Ah, mas eu sou diferente de você. Você é diferente, mas não é desigual. Diferença e desigualdade são coisas que não são as mesmas, né? Então a gente tem que ter essa noção. Nós somos diferentes, sim, mas não somos desiguais. Nós queremos respeito, como qualquer outra religião nos é merecedora de respeito. Eu acho também que uma das formas de vencer o preconceito é com a informação. Então eu queria que vocês explicassem também um pouquinho sobre o que são as religiões de matrizes africanas e o que elas pregam, né? Porque muitas vezes as pessoas criam um preconceito dentro de uma ignorância, até mesmo sem dar a chance de conhecer a doutrina dessa religião. Vou deixar com o pai aqui. Mais indicado para explicar. Bem, como eu estava falando um pouquinho antes, eu falei umbandas, candomblés e encantarias. Esses, de acordo com o meu saudoso babá, né, Francisco Ribas Neto, são núcleos duros, né, de ideias que a gente pode chamar de escolas, né? Então você tem os candomblés. Ah, mas por que candomblés? Porque foram várias matrizes étnico-linguísticas que vieram para o Brasil escravizadas, né? Primeiro veio a etnia banto, então o grupo étnico-linguístico banto. Depois veio o grupo étnico-linguístico Djed e mais tarde o grupo étnico-linguístico Yorubá, né? Então esses três núcleos, eles foram formar modos, né, de se reverenciar o sagrado diferentes. E quando eles vêm para cá, eles começam a ter as suas miscigenações, tanto com os povos que já estavam aqui, né, ou seja, os indígenas, como com os europeus que os trouxeram escravizados. Então, aquelas crenças começaram a se miscigenar, né? Mas todas elas que tinham essas matrizes africanas, desses três grupos étnico-linguísticos diferentes, eles foram trazendo também características diferentes para os candomblés, para as umbandas, né, e para as encantarias. Ah, mas o que são encantarias? Exemplo, né? A Jurema, o Catimbó, a Pagelança, o Babassuê, o Toré, o Xambá, né, são encantarias. Você tem encantaria amazonense, né? Todo mundo já escutou falar no mito do Boto, né? Todo mundo já escutou. Pois é da encantaria ali da região da Amazônia, né? Quando a gente fala de outras entidades, essas outras entidades elas foram até trazidas para o seio da Umbanda. A Umbanda ela é uma grande, uma religião que alberga no seu seio, ou as Umbandas, melhor dizendo, são formas religiosas, né, que albergam no seu seio muitas entidades diferentes, né? Que normalmente têm a forma de caboclo, pais velhos ou pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, marinheiros, malandros, ciganos. E se você perceber, todas essas formas, elas representam minorias. Minorias que foram e que são ainda vilipendiadas em nossa sociedade, desrespeitadas em sua essência em nossa sociedade. O caboclo, o preto velho, a criança, o baiano, né? O boiadeiro, né? Que representa lá os nordestinos, não é isso? Os marinheiros, isso aí é marinheiro ali, não quer nada com nada, né? Lembra da Praça Mauá, dos antigos movimentos na Praça Mauá, nos anos 40, anos 30, né? Então, essas religiões, elas têm ligação, né, com as matrizes africanas. Por isso que a gente chama de religiões de matriz afro-brasileiras ou afro-ameríndias, com maior ou menor interferência das religiões negras e das religiões brancas e das religiões dos indígenas, né? Ou formas religiosas ligadas a cada uma dessas matrizes, branca, negra e vermelha. Você falou um pouquinho sobre essas
contribuições, digamos assim, né, de outras religiões, dos indígenas, a gente teve um processo de sincretismo religioso também no Brasil. Isso contribuiu para o racismo religioso ou então, de certa forma, fez com que as pessoas aceitassem um pouco melhor? Como que foi esse processo na linha do tempo, né? Lá atrás, como que isso reflete hoje? O sincretismo ele foi um movimento de resistência. Né? Era mais fácil eu estar com a imagem de São Jorge ali, né, e dizer que eu estava reverenciando São Jorge, do que eu dizer que estava reverenciando Ogum. Então eles pegaram coisas parecidas, né? E na Bahia São Jorge não é Ogum, tá? Estou falando aqui no Rio de Janeiro, né? Mas na Bahia é diferente. Na Bahia São Sebastião é Ogum, né? E São Jorge é Oxóssi, é o contrário do Rio, né? Mas era mais fácil eu utilizar as imagens dos santos católicos, né, e reverenciar dizendo que aquilo ali era, né, e por trás eu ter um fetiche, eu ter uma ligação, um símbolo que representasse aquele determinado orixá, Vodum ou Inquice, né, do que eu falar, não, eu estou aqui reverenciando Ogum. Não, isso aí aconteceu de maneira muito esperta, né? No momento e no movimento de resistência, para que não se perdesse, né, a sua forma religiosa e a sua maneira de ritualizar e reverenciar o seu ancestral divino. Todo terreiro é um espaço de resistência, né? É isso. Isso é muito importante para a gente ter esse entendimento que quando tem uma casa de santo funcionando, para ela estar ali daquele momento, muita coisa aconteceu. O pai pode contar muito bem a história aqui. Resistência e difusão da cultura afro. Sim. Isso quase poucas pessoas reconhecem, poucas pessoas entendem isso, mas é um grande espaço para difundir a cultura afro. Aprende-se muita coisa dentro do terreiro. E se as pessoas se abrissem mais a conhecer, talvez a gente conseguisse diminuir um pouquinho os casos de ataques à nossa religião. Sim. A gente está chegando já no finalzinho, mas antes eu queria que vocês também trouxessem um panorama, né? A gente já falou um pouquinho no início, né? Até também sobre o seu caso, mas sobre Petrópolis, porque a gente vê dentro do racismo no geral que é uma cidade imperialista, né? E para vocês ainda muito mais complicado por ser de maioria cristã, né? Além de todo esse histórico imperialista, escravista também. Então, eu queria que vocês trouxessem um panorama de como vocês enxergam hoje a cidade de Petrópolis, religiosamente falando. Pode começar, pai. É uma cidade conservadora, né? Então, a gente tem que ir todos os dias meio que comendo pelas beiradas e vencendo, né, cada dia, porque toda hora você tem uma situação que te remete a um conflito. E a gente está na luta para isso aí. Por isso que existe um movimento coletivo, as conversas, as discussões. Eu acho que a vivência do terreiro, ela exige da gente uma outra posição na sociedade. Então, os ambientes onde a gente entra, a gente acaba levando para lá aquilo que a gente aprendeu no terreiro. E com isso a gente vai tentando quebrar algumas barreiras. Sim. O Povo do Santo, né, nosso coletivo, né, o coletivo do Povo do Santo, a gente se reúne para discutir política pública, né? Então, assim como a audiência pública que a gente fez em 2021 na Câmara de Vereadores, né, enquanto o então vereador Yuri, né, hoje deputado, ele presidiu essa audiência pública, nós tiramos pontos nessa audiência pública, né, para a construção de políticas para a gente conseguir garantir o nosso direito de fé. Então, hoje, as religiões afro-ameríndias são um patrimônio imaterial de Petrópolis. Então, isso é importante. Quando a pessoa ataca a nossa fé, está atacando o patrimônio da cidade, né? Isso é muito importante e isso é tirado dentro dos nossos grupos, dentro do nosso grupo, dentro do coletivo. A gente se reúne, constrói essas políticas públicas, ali, né? E é importante a gente colocar assim com muita clareza, né? O coletivo do Povo do Santo, ele não traz em si nenhum partido político. É um ente suprapartidário, né?
todos os políticos que tiverem projetos em benefício de toda a sociedade, não somente de um pequeno grupo, serão bem-vindos a discutir, a mostrar as suas propostas, porque nós não somos excludentes. Há propostas que sejam boas para toda a sociedade e não somente para um grupo. Uma vez conversando com um caboclo incorporado, foi perguntado para esse caboclo o que seria o bem. Qual seria o conceito de bem? E esse caboclo disse com muita simplicidade: o bem é quando é bom para todos. E a pessoa logo em seguida pergunta: e o mal? O mal é quando é bom para um só. Então, isso tem sido o ponto principal de nossa caminhada também no Coletivo do Povo do Santo. Trazer políticas públicas e não políticas partidárias, não, políticas públicas que interfiram positivamente na sociedade, para que nós possamos ter uma sociedade menos desigual, mais justa e boa para todos e todas, né? E se a gente vai usar um pronome neutro, e todes, que seja bom para todo mundo e não somente para um grupo. E esse é também um fundamento de todas as religiões afro-brasileiras ou afro-ameríndias, que seja bom para todo mundo e não somente para um grupo. Isso é importante. Então, queria que vocês reforçassem o convite. Então, dia 20 de novembro, a Caminhada do Povo Santo. Isso. Dia 20 de novembro, a Caminhada do Coletivo do Povo do Santo contra as intolerâncias e o racismo religioso. Vem com a gente. Com certeza. Venha de branco, traga bastante energia positiva. Nós vamos nos encontrar às 9h30, ali na Praça da Inconfidência, em frente à Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Ué, o nome é esse? É Igreja do Rosário dos Homens Pretos, homônima da mesma igreja lá na Bahia, onde começou o Candomblé, viu? Dia 20 de novembro, segunda-feira, às 9h30 da manhã, nós vamos caminhar pela Rua do Imperador, Rua Doutor Saerpe, até a Praça da Liberdade e vamos fazer uma pequena reverência, uma pequena homenagem a Zumbi dos Palmares. Vamos trabalhar contra as intolerâncias e o racismo religioso. Isso aí, estão todos convidados. Obrigado pela participação de vocês aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate. E a gente se despede por aqui, desejando a você uma boa tarde e até amanhã.